Olá meus amigos, boa tarde a todos. Dando continuidade às nossas aulas, o tema de hoje é um tema muito prazeroso, férias. Aliás, quem não gosta de férias, não é verdade? Mas o que o empregado precisa fazer para que ele possa ter direito às férias? E mais, do outro lado, quais são as obrigações do empregador quanto ao direito às férias do empregado? Perfeito? Vamos estudar comigo, por favor, acompanhe. Vamos iniciar então falando do conceito de férias. O que é o conceito de férias? O que vem a ser férias? As férias, nada mais, nada menos, são aquele período do contrato de trabalho em que o empregado ele não presta serviço, perfeito? Mas, em que pese não prestar serviço, ele continua tendo o direito à remuneração nesse período em que ele está ausente do trabalho, perfeito? Bom, esse período em que o empregado está ausente do trabalho é um período destinado ao seu descanso, tá? É um período para que ele possa, então, usufruir da melhor maneira que lhe convier. Se ele quiser viajar, se ele quiser descansar, visitar parentes, amigos, ir para a praia, tudo aquilo que a gente sabe, o que ultimamente não é recomendável, né? Vejam que ironia, aliás, aproveitando o momento que nós estamos vivenciando, tá? Nós tivemos uma medida provisória recente aí, para que os empregadores possam conceder as férias coletivas aos seus empregados. Depois eu vou falar sobre isso, né? Houve uma flexibilização, mas olha só que situação, as férias se destinam a um período de descanso do empregado, e nesse momento em que nós estamos passando, é um período extremamente complicado. Como é que o empregado vai sair de férias e vai poder viajar? Ele não pode viajar, aliás, qual é a dica que nós estamos recebendo, qual é a nossa orientação? Que fiquemos em casa, né? Complicado, né? Mas olhando do lado do empregador, ele também não tem como manter o empregado nas suas instalações industriais, porque toda a recomendação é para que se evite a aglomeração. Veja, momentos de crise como esse são momentos complicados, né? Então o direito em si ele não consegue alcançar, né, e atender os dois lados dessa relação. Por isso, a relação trabalhista é uma relação sempre muito conflituosa, né? Porque tem interesses em determinado momento muito antagônicos, perfeito? Mas voltando então à questão período de férias, na sua concepção, período destinado ao descanso do empregado, tá? E um período em que o empregado o adquire após ter trabalhado por 12 meses consecutivos a partir da data da sua admissão. Muito bem, no que se refere à regulamentação do direito às férias, eu quero trazer inicialmente para vocês a previsão contida na Constituição da República de 1988, no artigo 7º, tá? O inciso 17, que nos diz que é direito do empregado o gozo de férias anuais, férias remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. O que isso quer dizer? Vamos dizer que o salário do empregado seja de R$1.000. Tá? Quando ele vai sair de férias, ele tem direito de receber R$1.000 mais 1/3 desse R$1.000, ou seja, R$1.333,33. Por que esse 1/3 a mais? Por que foi trazido esse direito? Veja, é uma norma protetiva, porque geralmente no período de férias, como eu mencionei, o empregado ele vai gastar um pouco mais, porque ele quer viajar, ele quer fazer alguma coisa prazerosa, que faça realmente a vida e o trabalho valerem a pena, tá? Por isso ele precisa de um valor maior, mais significativo, para que ele possa despender nesse momento de descanso, perfeito? Então nós temos, no que se refere à regulamentação das férias, no âmbito infraconstitucional, na CLT, a partir do artigo 129 até o artigo 153, tá? E aí eu já trago para vocês o primeiro requisito para que o empregado possa adquirir o direito às férias. O primeiro requisito é que ele tenha completado o chamado período aquisitivo. Guardem bem esse nome, período aquisitivo. O que vem a ser o período aquisitivo, professor? É o período de 12 meses consecutivos que se iniciam a partir da data do início do contrato de trabalho, tá? Então, após cada 12 meses de trabalho, tá? Contado sempre como marco a vigência do início do contrato de trabalho, então, após cada período de 12 meses, temos aí completo um período aquisitivo pelo empregado, a partir do que, então, ele passa a ter direito ao gozo de férias, tá certo? Então, vamos em frente. No que se refere, então, ao período de gozo de férias, é muito importante entendermos que
O direito ao período de gozo de férias está também vinculado, tá, à assiduidade do empregado. Empregado que não é assíduo não tem direito, acaba não tendo direito às férias ou tendo direito apenas a um período parcial dessas férias. Vejam só, empregado que comete faltas e faltas injustificadas. O que são faltas injustificadas, professor? São aquelas faltas que a lei, tá, não autoriza, ou que a lei não prevê como faltas justas, tá, motivadas, que tenham razão maior pelo lado do empregado. Muito bem, então peço a vocês, já passam um deverzinho de casa aí, leiam com atenção o artigo 473 da CLT, porque ele lista quais são as chamadas faltas justificadas, aquelas faltas em que o empregado pode se ausentar do trabalho sem que ele sofra determinada penalidade. Muito bem, então eu trago para vocês aqui, de acordo com a previsão contida na CLT, a seguinte tabela. Vejam, de acordo com o número de faltas injustificadas que o empregado vier a cometer durante o período aquisitivo, e ele pode ter direito a um período completo do gozo de férias ou não, ou apenas um período parcial. Então acompanhe comigo. Se o empregado faltar até 5 dias durante esse período de 12 meses, tá, que é o período aquisitivo, ele vai ter direito a 30 dias corridos de férias. E prestem bem atenção, por favor. Na CLT, nós temos dias corridos, não são férias em dias úteis. Perfeito? Muito bem. Então, se o empregado vier a faltar de 6 a 14 dias, ele passa a ter direito a apenas 24 dias corridos. Se ele começar a ser bastante faltoso, né? Porque se ele começar a faltar de 15 a 23 dias, ele passa a ter direito a apenas 18 dias corridos. E se ele faltar de 24 a 32 dias, ele vai ter direito a apenas 12 dias corridos de férias. E se ele se mostrar extremamente faltoso, ou seja, faltar acima de 32 dias corridos, durante o período aquisitivo, ele não vai ter direito às férias. Ok? E uma outra informação importante que nós temos que ter. Quando o empregado ele comete essas faltas injustificadas, tá? Ele vai ser penalizado 2 vezes, porque esse dia faltoso será descontado do seu salário mensal, tá? E será computado de acordo com essa tabela para fins de desconto também nos dias que ele vai ter direito de férias, tá? Então o empregado ele tem que pensar muito bem quando ele está faltando, cometendo uma falta injustificada, porque às vezes ele pensa que ele vai ter apenas um prejuízo mensal, né, pontual naquele mês. Mas veja, se nós falarmos em 6 faltas, num período de 12 meses, é praticamente uma falta a cada 2 meses. Isso é muito plausível de acontecer. E se o empregado cometer uma falta a cada 2 meses, dentro do período aquisitivo, ele vai ter direito a apenas 24 dias corridos de férias. E isso também impacta, né, na sua remuneração das férias. Agora, um outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de mencionar, tá? Imagine então que o empregado cometa uma falta e essa falta não tem justificativa legal e ele chegue para o seu empregador e faça a seguinte proposta: olha, não desconta esse dia do meu salário não, mensal, tá? Mas você pode descontar quando eu sair de férias. Então, em vez de eu tirar 30 dias de férias, eu vou tirar 29 dias de férias. Isso não é permitido. Vejam, temos a previsão legal contida no artigo 130, parágrafo 1º da CLT, que diz que é proibido descontar do período de férias as faltas do serviço, né, cometidas pelo empregado. Ok? Muito bem. E o outro ponto importante, quando o empregado sai de férias, nesse período corrido de 30 dias, tá, esse tempo em que ele está descansando também é considerado como tempo de serviço, ou seja, como tempo trabalhado, em que pese não esteja trabalhando, mas é um tempo que ele está vinculado ao serviço. Por que isso? Porque, sendo considerado um tempo de serviço, tá, é considerado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Então, você imagina um empregado que trabalha durante
35 anos e agora vai ter que trabalhar mais por conta da reforma previdenciária, né? Vai ter que trabalhar 40 anos. Então, ou seja, se a cada 12 meses ele tira 30 dias de férias, nesse período todo aí, se não fosse computado como tempo de serviço, ele teria que trabalhar até muito mais para compensar, inclusive, as férias, tá? Perderia um pouco o sentido, né, desse direito de proteção às férias. Perfeito? Muito bem. Eu quero fazer uma pausa agora, porque nós já tratamos aí do período aquisitivo, desses principais direitos, e no próximo quadro nós vamos entrar no chamado período concessivo, ok? Que aí exige um pouco mais de atenção da gente, tá? E os detalhes que envolvem o direito às férias nesse período concessivo. Eu volto já. Um abraço.